Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês com o YouTube sem precisar mostrar teu rosto? Pô, isso provavelmente você já sabe, né? Quem me acompanha sabe disso. Mas tem um segredo que quase ninguém te conta. Tá curioso para saber que segredo é esse? Clique no primeiro link na descrição logo abaixo do vídeo. Vamos para o corte. Eu tinha na minha cabeça que eu queria ser rico, e isso eu tenho desde muito novo, porque não é que tenha faltado coisas na minha infância. Meus pais nunca deixaram faltar nada, mas também nunca sobrou muita coisa. Até o exército apareceu como um caminho natural, porque com 17 anos eu saía de casa e começava a ganhar um salário, que era de R$400 na época. Sim. Eu até brinquei com a minha irmã, quando eu ganhar o primeiro salário, eu vou comprar um computador, um tênis, vou começar a investir. Ela falou, teu primeiro salário é quanto? É 10 mil? E era 400, né? Mas eu fiz isso, eu comecei a investir o meu dinheiro, porque eu não queria replicar o que eu tinha visto os meus pais passarem. Meus pais fizeram muita dívida, são ótimas pessoas, mas não foram boas na gestão do dinheiro. Meu pai era um cara muito desligado e minha mãe é uma pessoa muito descontrolada. E isso é maravilhoso, né? O que a gente conseguiu fazer com o dinheiro. Falam que o dinheiro, ele muda as pessoas. Eu acho que não, ele é só um amplificador. Quem é bom pode fazer mais bem e quem é ruim faz piores coisas, né? Então, coisas que eu fiz com o dinheiro assim, que inclusive são um grande motivador quando alguém me fala, por que ser rico, né? Não é essa questão de você poder ir em restaurante caro e não olhar o menu, viajar pra onde quiser, de primeira classe, de executiva, ter um carrão, ter uma baita de uma casa, né? Olhar tua conta bancária e parecer um CPF, não é isso. Tudo isso é legal? Lógico que isso é legal, mas o que me motivava é eu chegar pra minha mãe e falar, olha, eu vou comprar um apartamento, mora lá. Pra minha sogra eu fiz a mesma coisa, pro meu sogro. Foi pagar o financiamento do meu pai, né, e acabar com dívidas que ele tinha. Foi pegar a minha irmã, que era uma excelente profissional na área do direito e que tava esperando há 2 anos pra ser chamada pra um concurso público e ela não seria chamada. Chegar pra ela que tava em Palmas e falar, vem pra São Paulo, trabalha comigo. Começa a arrematar imóvel de leilão, a gente cria um negócio junto, e agora ela tá milionária também. Ou, como aconteceu agora na pandemia, o meu cunhado, ele pegou Covid. E eu nunca esperei que dentro da minha família, eu tenho avós, né, que pegaram, e foi no final de 2020, né, felizmente não aconteceu nada com eles, passaram uns perrengues, mas não chegaram a ser internados. Meu cunhado tem a minha idade, fez academia militar comigo, né, o cara é atleta, né, é magro, não tem comorbidades, e ele ficou muito mal, chegou a ser entubado, e ele tem um plano de saúde do Exército, e no Rio de Janeiro dá direito aos hospitais do Exército. O pessoal se esforça tudo, mas não é uma estrutura igual de um hospital particular. E a minha esposa tava em prantos, assim, né? Ela falou, e agora, o que a gente faz? Eu falei, leva ele pra um particular. Ela falou, mas se ficar muito caro, se ele ficar internado 30 dias, né? Eu falei, a gente dá conta, né? Eu olhei, assim, a primeira coisa que eu fiz foi na internet pesquisar, Diário do Paulo Gustavo, que infelizmente veio a falecer. Fiz a conta e falei, não, se ficar 30 dias a gente aguenta. E se ficar mais? Eu falei, a gente trabalha mais. Então isso que é o dinheiro. É você poder chegar pra sua esposa, que tava, literalmente, né, na merda naquele momento, ela ficou muito mal e falar, olha, por falta de recurso, ele não vai sofrer não, a gente vai conseguir dar conta e ele tá bem agora. Eu não sei quem falou isso, né, mas eu achei brilhante quando eu ouvi que as coisas acontecem 2 vezes, primeiro na nossa cabeça e depois no mundo real. E a primeira vez que eu pensei em utilizar a internet pra criar um negócio foi em 2008, eu tava na rodoviária de Campinas, eu tava viajando pra encontrar uma namoradinha da época e tava demorando pro ônibus chegar, eu fui pra uma livraria, porque eu sempre gostei de ler. E aí tinha um livro ali que era o Trabalhe 4 horas por semana, do Timothy Ferriss. E eu peguei assim, né? Trabalhe 4 horas por semana. Eu falei, caramba. É o famoso Tim Ferriss, né? Isso, ele mesmo. Peguei assim, esse cara motivou um monte de gente a começar negócios pelo mundo usando a internet. Eu peguei e olhei o subtítulo, né? E falava, fique rico, faça o que gosta e mora onde quiser. Eu falei, meu Deus, né? Olha o que esse livro tá falando que dá pra fazer. Aí eu li o currículo dele ali, do autor, e o cara foi campeão de tango na Argentina, era campeão de kickboxer chinês, falava não sei quantos idiomas. Eu falei, meu Deus, como é que esse cara conseguiu fazer isso? E eu fui lendo um pouco naquela meia hora que eu tinha, acabei comprando o livro, devorei o livro, e o que eu vi é que ele usava uma alavancagem cambial muito inteligente, o poder da internet de escala, e no final o que ele conseguia? Ele tinha um negócio onde ele ganhava uns $40 mil por mês, né, o que era muita coisa, só que ele ganhava em dólar, ele remunerava em rúpias, porque os trabalhadores eram todos terceirizados na Índia, e ele vivia em pesos na Argentina naquela época. E ele começou a ter tanto tempo livre que ele decidiu aprender tango. Aí em 6 meses ganhou um campeonato de tango na Argentina. Aí foi pra China lutar. E ele descobriu que se ele empurrasse os concorrentes do palco 3 vezes, ele ganhava a luta. Então ele foi campeão sem estilo nenhum de kickboxer, de Kung Fu, não sei o que ele fazia direito. Mas ele foi acumulando uma série de títulos por ter muito tempo pra isso. E esse tempo veio de ter, né, criado um negócio que funcionava sem a presença dele. Quando eu li aquilo, eu mal usava a internet direito, assim, né? Só pra rede social. Mas eu pensei, um dia, eu não sei como, eu não sei o que, mas
mas na minha cabeça foi a primeira vez. Eu vou usar a internet pra construir um negócio. Eu não sabia o que seria. O primeiro negócio que a gente construiu na internet foi a minha esposa que criou pra mim, que foi um site que existe até hoje, que é o Você Mais Rico, pra falar de educação financeira. Ela chegou assim e falou, vamos fazer alguma coisa, né? Eu falei, vamos criar um site. Como é que a gente faz isso? Compramos um curso e eu não tinha tempo pra ver. Ela falou, então deixa que eu faço. Ela era universitária na época, tinha um pouco mais de tempo do que eu. Criou o site do zero, ficou bem tosco, né? Logicamente, a gente não tinha experiência com aquilo, mas foi um início. E aquele início, o interessante foi que o preço que a gente pagou no curso, era uns R$300 na época, ele voltou em coisa de 2 semanas. E eu falei, nossa, muito bacana, né? Porque o pessoal entrava no site, era pouca gente entrando, mas tinha publicidade. Inclusive, o curso, eu escrevi um artigo falando como aquele curso me fez criar aquele site, e no final tinha um link pra comprar o curso. Então, algumas vendas do próprio curso que eu usei já pagaram o custo do site. Eu falei, esse negócio é bom, porque agora ele me gera um pouquinho de dinheiro, mas que não depende de mim. Aí depois desse site, a gente teve a ideia de criar um pra ela, em outro nicho, falando sobre lifestyle, que foi o Você Mais Fitness. E, na minha opinião, aquilo ia ser um negócio que ia gerar uns R$1.000, R$2.000 por mês para contribuir com os investimentos que a gente fazia todo mês. Eu comecei a investir com 17 anos e nunca mais parei. Eu queria até 1 milhão, eu queria ter até os 30 anos 1 milhão. E tava indo. Só que no meio desse caminho, a minha esposa, ela me mostrou mais potencial na internet do que eu enxergava na época. Ela começou a usar a rede social. E no começo eu falava, larga isso, é perda de tempo, vai escrever pro site. Só que eu tava fazendo um negócio muito errado quando eu dava essa opinião pra ela. Porque a gente não sabia na época, mas a minha esposa é disléxica. Então ela tem muita dificuldade pra escrever, ela demora muito mais pra escrever, tem que revisar 1000 vezes o texto pra não ter erro, né? E mesmo assim passa alguma coisa, eu tinha que revisar novamente. E ela é muito simpática, é muito carismática. Então eu tava tirando ela de rede social, ela tava no Snapchat, já tinha 500 pessoas assistindo, pra colocar ela pra escrever pra um site onde ela tinha muito mais dificuldade e onde também tinha umas 500 pessoas acessando por dia, só que no site tinha 3 comentários por dia, na rede social tinha 50 pessoas rindo, chorando com ela. Então na hora que ela me mostrou os números e tava igual, a gente não ganhava R$1 com aquilo ainda, mas na hora que ela me mostrou os números, eu imaginei na hora 500 pessoas na minha frente. 500 pessoas é coisa pra caramba. Muito. É que hoje as pessoas perderam a noção, porque estão há muito tempo em casa ou nunca viram 500 pessoas antes, mas tem cara que tem 1000 seguidores, acho que é pouco. E os seguidores é, sei lá, o tamanho disso, né? Eu servi em quartéis que você viu um monte de gente parada na frente e não eram 500 pessoas. E eu fiz uma conta também. 500 pessoas comprando algo de R$2.000 dá 1 milhão. Então, se a gente conseguir vendas desse pessoal, que eles comprem alguma coisa nossa, talvez essa única iniciativa da minha esposa já torne tudo que a gente fez até agora, em termos de poupança, de abstenção do consumo, de investimento, praticamente irrelevante, digamos assim, se a gente conseguisse replicar aquilo. Sim. Você tem que tentar fazer um monte de coisas diferentes, porque não era óbvio pra mim o caminho que a Malu ia seguir. Ela me mostrou, ela que descobriu. Ela direcionou, né? Exatamente. E aí, o meu único mérito, e eu falo que essa é uma das características que eu mais gosto na minha personalidade, é que eu mudo de ideia rápido quando eu vejo que tô errado. Eu não me apego a um posicionamento. Se você mostrar pra mim, Bruno, sua opinião tá errada por conta disso, disso e disso. Eu olho e vejo, caramba, faz sentido. Acabou. Ah, mas você falou isso ontem, mas tava errado. Agora eu já reconheci, eu estou errado. Isso é muito bom pro investidor, né? Você não fica pegado às perdas, por exemplo. Mudou de ideia, sai e vai pra outra coisa. Então o mérito foi dela. Agora, como descobrir, eu acho que é tentar explorar o máximo de caminhos diferentes durante um tempo. E quando você vê que é bom em alguma coisa, investir mais tempo naquilo. Hoje, você fez essa analogia que eu achei muito inteligente, né? Eu fazia outra. Eu falava que eu pegava um cavalo puro sangue, que era minha esposa, e queria colocar carga em cima dela, né? E ninguém faz isso. Cavalo puro sangue é pra correr uma corrida, né? Você deixa o cara leve pra fazer isso. Então, foi muito mérito dela. Agora, a grande dificuldade da gente encontrar, de fato, o que a gente deve fazer com o nosso tempo, é que hoje você tem muita opção pra fazer. E quanto mais opções você tem, né? Pior fica pra escolher. É mais complexo de decidir, né? Tem até a chamada paralisia da decisão, né? Isso acontece muito com o pessoal que vai começar a investir. O cara fala, quero começar a investir. Aí começa a seguir educador financeiro na internet, abre uma conta corretora, abre uma conta, sei lá, na XP. Ele chega lá, ele vai ter 500 opções de fundo. Aí vai olhar a renda fixa, tem 100 opções de renda fixa. Ah, vou comprar uma ação. Tem 500 empresas, ainda tem as internacionais. Então, no final, o cara tem milhares de opções na frente dele, ele simplesmente não escolhe. E hoje a mesma coisa tá acontecendo na internet, porque a internet é um mercado tremendamente livre, né? Você pode falar do que você quiser lá dentro. Então, como você pode falar de tudo, às vezes você quer falar de tudo e não fala de nada. Você não vira um cara que é referência em alguma área, porque eu posso falar de diferentes assuntos, mas se você fala o nome Bruno Perini e o pessoal me conhece, na hora eles pensam, finanças. Finanças. Entendeu? Quando fala Ivan Moré,
comunicação, né? Lembra da tua carreira como jornalista. Então você tem que focar em alguma coisa para tentar se tornar referência. E quando eu digo referência, não é a maior referência do Brasil, é referência para as pessoas que estão te acompanhando. Porque na época eu não pensei, nossa, Malu tá seguindo esse caminho, vou seguir também e vou virar um dos maiores educadores financeiros do Brasil. Não. Na hora que ela fez isso, eu só pensei, 500 pessoas pagando 2 mil. Era isso que eu queria, né? E é mais fácil ter 500 pessoas pagando 2 mil se você tiver 5 mil pessoas, 50 mil, 500 mil, mas o objetivo era pequeno.